Seguinte, hoje eu quero te ensinar algo que eu demorei muito tempo para aprender e que era algo que me irritava e me deixava insatisfeita, que é você conseguir impor respeito em uma conversa, em uma discussão, em uma apresentação, em um posicionamento, porque eu juro, não existe nada mais frustrante do que você se sentir fragilizada, inferiorizada numa conversa. Sabe quando você sai de um lugar com aquele sentimento de que você não conseguiu falar tudo que você devia ou tudo que você queria, que você não conseguiu ser você mesmo, que você não conseguiu compartilhar todo o seu conhecimento, agregar a conversa, ou até mesmo que você não conseguiu se posicionar, impor limites, se defender, aquele sentimento de ser aquela pessoa boba, aquela pessoa que, todo mundo passa por cima, essa daí é boazinha demais, nossa, ela não consegue dizer não, ela não consegue impor respeito. Pode fazer o que quiser com ela, pode pedir o favor que quiser, ela sempre vai estar ali para te ajudar. Essa pessoa aí é uma Zé Ruela. Olha, uma das poucas coisas que me tira do sério é esse sentimento de sair de um lugar, de uma conversa, sentindo que eu não consegui me posicionar, que eu não consegui me defender e sentir que as pessoas estão tirando vantagem disso, da sua falta de posicionamento. As pessoas estão sendo folgadas, passando por cima, porque você simplesmente não consegue ser uma pessoa de respeito, uma pessoa que impõe limites. E não só isso, né? Mas ter a habilidade e ferramentas para que você consiga se comunicar de uma forma respeitosa, uma forma tranquila, sem ser arrogante, sem ser grosseiro, mas que impõe limites, mas que impõe respeito. Que as pessoas vão olhar para você e falar: opa, aqui eu não posso brincar. Opa, essa pessoa sabe se comunicar. E até ter aquela autoconfiança de que você pode sentar em qualquer mesa, pode conversar com qualquer pessoa, pode discutir, pode argumentar, pode se apresentar, porque você sabe falar, você se comunica bem, você envolve as pessoas, você cativa, você tem um magnetismo e ao mesmo tempo você sabe ser firme, objetiva, direta, sabe impor respeito. Eu quero te apresentar ferramentas para que você consiga ter domínio da sua comunicação, para transmitir emoção quando você quiser se conectar com a pessoa, quando você quiser que ela sinta a mesma coisa que você, mas ao mesmo tempo conseguir ser firme e direto, sem ser grosseiro, sem ser desrespeitoso, mas conseguir fazer as pessoas olharem para você de igual para igual, ou até mesmo olhar para você com admiração, com um olhar de: essa pessoa, ela sabe os valores dela, ela sabe se comunicar, ela sabe se posicionar, ela sabe argumentar, ela tem um comportamento, porque eu sempre falo aqui pra vocês, a questão de posicionamento, comunicação e imagem é uma somatória de fatores. É como você se porta, sua postura, seu comportamento, seus valores, o que você acredita, como você se veste, como você se apresenta ao mundo, como você fala com as pessoas, se você é uma pessoa gentil, se você sabe tratar as pessoas bem, se você é educado. Tudo isso é uma somatória para que você construa uma personalidade magnética, autoconfiante e que vão fazer as pessoas ficarem admiradas e felizes de estarem ao seu lado, mas ao mesmo tempo que também vai fazer com que elas te respeitem. E ninguém melhor para que eu traga aqui como exemplo, para a gente ter um estudo de casos, do que o personagem Thomas Shelby da série Peaky Blinders. Eu sou apaixonada por esse personagem porque ele é extremamente construído para impor poder, respeito. Ele exala mistério, magnetismo e ao mesmo tempo muita imponência. E para somar, um dos meus livros favoritos é O 48 Leis do Poder, do Robert Greene. E esse livro aqui, eu tava relendo ele é como se fosse um livro de cabeceira para mim. Ele é um livro um pouco difícil de ler, é denso, é grande, é extenso, mas é um livro que você tem que sempre tá relendo, sempre tem aprendizados incríveis nele. E nessas minhas releituras, eu comecei a associar todas as técnicas do livro, todas as leis, ao personagem Thomas Shelby. Porque, basicamente, esse personagem foi construído em cima dessas leis. Você vai lendo todas as leis, você fala: caraca, ele faz isso,
ele faz isso. E aí você fica chocada de ver que realmente funciona. Praticar essas leis, essas técnicas, te traz um domínio, um poder. Mas aqui nesse vídeo eu quero te apresentar 7 técnicas, 7 habilidades que o Thomas Shelby apresenta na série, que eu super indico. Se você ainda não viu Peaky Blinders, assista, porque é uma ótima série. E além da série, também tem muito dessas ferramentas ensinadas no livro. E são 7 técnicas para você implementar no seu dia a dia, na sua comunicação e no seu posicionamento, que vão automaticamente te fazer ser uma pessoa mais firme, confiante, misteriosa, que impõe respeito. E o melhor, saber se posicionar e ser essa pessoa que transmite autoridade e credibilidade sem comunicar agressividade, medo, sem causar medo e afastamento das pessoas. Muito pelo contrário, você vai começar a se comunicar melhor, ter mais confiança e, de certa forma, ser muito mais cativante e atraente para todos que te cercam. A primeira habilidade que o Thomas Shelby faz com maestria e que transmite muita autoridade e muito poder é não reagir às emoções e ameaça dos outros. Você ter esse controle e essa estabilidade emocional e transmitir uma paz que só o Thomas Shelby consegue transmitir. O mundo tá caindo, tá uma guerra lá fora, mas ele simplesmente fica com aquela cara de blasé. Chega a ser inacreditável, mas essa é uma chave poderosíssima para que as pessoas não vejam em você fraqueza. Então, se manter calmo às adversidades externas, não só nas suas feições, claro, eu sempre digo aqui que linguagem corporal, expressão é extremamente importante porque você está o tempo inteiro comunicando para o outro, mas para que você realmente alcance isso por completo, é importante que você faça terapia de exposição e realmente se expor a situações fora da sua zona de conforto, ou até mesmo situações que podem parecer estressantes. E eu digo isso porque muitas vezes a gente se sente acanhado, amedrontado de viver mesmo, de dar a cara a tapa, e é isso que vai fazer a gente criar essa casca, sabe? Quanto mais você se expõe, mais você vive situações difíceis, mais você vai tendo um treino para criar esse controle emocional. Então, óbvio, não tô falando para você sair por aí caçando problema, mas que você enfrente as dificuldades, as situações adversas da sua vida hoje em dia com esse olhar de, poxa, isso aqui é uma oportunidade para eu treinar o meu controle emocional, para eu continuar e me permanecer calmo. Para quando você estiver numa discussão com alguém, por exemplo, você conseguir ter essa consciência de preciso me manter pleno, preciso me manter calmo. O que essa pessoa me fala ou faz não me atinge. Só você é capaz de permitir o que o outro ou que coisas externas acontecem podem te causar internamente. E essa, para mim, é a construção mais forte que você pode fazer por você. Entender que você é o único capitão do seu navio. Então agora, quando você enfrentar uma situação difícil ou você estiver aí numa discussão com alguém, respira, se mantenha calmo e pense. Isso é um treino para que eu continue fortalecendo e me blindando emocionalmente. Só eu posso permitir o que a outra pessoa pode causar em mim. Então, vou pegar o Thomas Shelby como inspiração e ficar aqui blasé. Não vou demonstrar nenhuma fraqueza e descontrole emocional. Isso deixa as pessoas malucas. Porque numa discussão, por exemplo, o que a outra pessoa quer é que você responda à turbulência emocional que ela tá passando. Então ela pode estar gritando, ela pode estar num caos, ela pode, enfim, ela quer te tirar do sério, assim como ela está fora do sério. E se você não demonstra isso, você está no controle. Você está com a bola. E isso exala muito poder. Para manter o controle e a persuasão ali de forma ainda mais poderosa, o Thomas Shelby usa de uma ferramenta muito interessante que se chama Statement Break Question, que basicamente é
faça uma pergunta aleatória no meio da conversa. E isso porque quando a gente tá numa situação sob pressão ou numa conversa em que a pessoa tá ali te pressionando e, enfim, tá no controle da situação, o nosso instinto natural é continuar seguindo o fluxo. E se você aceita passivamente tudo que a pessoa tá falando, você segue um ritmo de conversa dada pelo outro. E isso dá poder e controle pro outro que está conduzindo a conversa. Agora, quando você quebra o gelo e no meio da discussão, no meio da conversa, você faz uma pergunta aleatória, você assume o controle para si. Você tá querendo conduzir essa conversa. Óbvio que é uma técnica muito delicada que você tem que saber usar para simplesmente não parecer uma pessoa sem noção. Mas ela funciona muito, por exemplo, tem uma cena da série que o Thomas Shelby tá na prisão e o cara tá ali pressionando ele, falando um monte de coisa e tal. Ele simplesmente tá no mundinho dele, olhando pro cachorro do cara, o cara tá com um cachorro na cadeia, ele tá olhando pro cachorro do cara e o cara falando um monte aqui pra ele só olha e fala: qual que é o nome do seu cachorro? Aí o cara, dá um bug assim na cabeça, mas aí ele tenta continuar a conversa e ele continua ignorando o cara. Qual que é o nome do cachorro? Começa a conversar com o cachorro. E isso faz a pessoa se sentir completamente desconcertada, porque é como se ela não conseguisse prender a sua atenção. É como se ela não conseguisse controlar a conversa, porque você tá levando pro lado que você quer. E isso pode acontecer de forma inversa também. Muitas pessoas podem cortar o seu raciocínio no meio e te fazer uma pergunta aleatória, e o que o Thomas Shelby faz nesse caso é simplesmente ignorar. Então, quando ele tá ali argumentando e conversando e falando, e do nada uma pessoa corta ele no meio, ele pausa e volta da onde parou. E volta o raciocínio, como se a pessoa simplesmente não tivesse falado nada. É uma técnica delicada que você tem que saber que tipo de pergunta, que momento, em que hora usar, mas ela sempre funciona e sempre vai dar o poder e o controle da conversa para você, para a pessoa que está ativamente fazendo a pergunta e conduzindo a conversa. O terceiro ponto que ele faz muito é sempre alinhar o que ele precisa com o que a outra pessoa precisa. O Thomas é extremamente cativante porque, além dele impor, claro, muita autoridade, muito mistério, muita credibilidade, ele sabe exatamente como persuadir as pessoas através do que a outra pessoa precisa também. E isso é algo que eu sempre friso aqui para vocês. Comunicação, conexão, relacionamento é sempre uma via de mão dupla. Não é egoísta, não é só sobre você. Se você quer cativar alguém, se você quer impor respeito em alguém, não adianta você falar só sobre você ser egoísta. Você tem que pensar no outro. Para você pegar a atenção do outro, você precisa saber o que ele quer, o que ele precisa nesse momento. E já fazendo o gancho número 4, para você executar essa técnica com maestria, você precisa desenvolver a habilidade de olhar o mundo pela perspectiva do outro. Quer se comunicar melhor, socialmente falando, profissionalmente falando, quer ter melhores resultados nas conexões com as pessoas? Olhe pelo olhar da outra pessoa. O que ele precisa no momento? O que ele está pensando? O que ele espera? O que ele quer? Quais são os desejos e quais são as dores da pessoa que está do outro lado e você está tentando se comunicar? Você está tentando se conectar. Não é muito difícil fazer isso se você é uma pessoa observadora, que gosta de ter uma certa sensibilidade humana e observar as pessoas e se observar também, porque quanto mais você se conhece, né, tem um autoconhecimento forte, entende das suas emoções, dos seus desejos, mais você vai conseguir entender o outro, porque nós somos um espelho, né? Nós somos um reflexo um do outro. Então, temos muitas coisas em comum. E quando você entende mais de si, você consegue entender e pensar mais sobre o que o outro também tá pensando. E se tiver muito obscuro, você não faz ideia o que a outra pessoa tá querendo, ela está extremamente confusa, simplesmente pergunte: o que você quer? O que você espera? Seja objetivo e pergunte. Não tenha medo de perguntar, de questionar, para querer entender o que o outro precisa. E mais uma vez,
é fazendo perguntas inteligentes que você consegue a condução da conversa, que você consegue adquirir mais informações e respostas que vão te ajudar a conduzir a conversa, a impor respeito, a ser uma pessoa que se posiciona melhor, porque você entende o que o outro está querendo dizer. E essa habilidade ela é essencial para você ter melhores resultados na sua vida como um todo, inclusive profissional, para que você tenha melhores oportunidades, para que você se destaque em meio à multidão, porque hoje o acesso ele fica cada vez maior, mais fácil. Então, também facilita muito o acesso a pessoas grandes, a pessoas que você quer fazer contato, a pessoas que você tem interesse. Muitas pessoas conseguem fazer isso hoje. E para você se destacar, você tem que ter essa habilidade de entender o que o outro quer. Você quer vender melhor o seu serviço? Pense para quem você está vendendo. O que a outra pessoa deseja? Qual que é a dor que você quer sanar do outro lado? Para que você não fique dando rodeios, perdendo tempo, perdendo oportunidade. Simplesmente cative a atenção de forma direta, batendo já no ponto específico que a pessoa vai olhar aquilo e falar: é isso que eu preciso, vou falar com essa pessoa. Vou dar atenção para essa pessoa. Outra técnica maravilhosa que o Tommy faz muito é não somente apresentar a solução para a pessoa, uma proposta para a pessoa, mas também mostrar para ela o ganho e a perda ao seguir aquilo que ele quer. Ou seja, ele mostra um incentivo se você seguir o que ele quer ou a punição se você não seguir o que ele quer. E isso é extremamente poderoso e persuasivo porque muitas pessoas são motivadas pelo combustível do desejo, do ganho. O que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que eu ganho se eu seguir o que você fala? Qual que é meu benefício? Qual é a vantagem que eu vou tirar se eu fazer o que você está falando? Mas também existe o outro tipo de pessoa que é movida pelo combustível do medo da perda. Então todos nós somos atingidos se você apresenta um caminho em que mostra esses dois pontos. E essa estratégia é muito mais poderosa e impõe muito mais respeito do que você simplesmente ameaçar uma pessoa, gritar ou mandar a pessoa fazer algo, porque você simplesmente apresenta para ela um caminho onde tem duas direções. E ela escolhe o que ela quer seguir. Então, com certeza, ela vai acatar essa ideia com muito mais atenção. E esse personagem é extremamente poderoso e único, porque ele sabe mais do que ninguém como fazer do limão uma limonada. E mais do que isso, na verdade, não é nem fazer do limão uma limonada, porque ele faz do limão algo extremamente valioso e poderoso. Não é nem como se ele transformasse algo ruim em bom. É que ele faz esse negócio ruim, essa tragédia que aconteceu, ter sido simplesmente a solução de todos os problemas. Então não é só sobre você extrair algo bom de algo ruim, mas você ter uma perspectiva para o problema, para a situação ruim, de que ela pode sim ser a solução de todos os problemas futuros. Ou seja, é como se essa situação tivesse sido planejada. É melhor que ela tenha acontecido porque eu sei usar essa situação como uma fortaleza, um recurso para mim. E uma boa pergunta para se fazer sempre, para ter essa perspectiva em mente, é: como eu posso fazer para transformar a coisa que eu menos quero que aconteça em algo extremamente valioso e que vai me ajudar a ser mais forte e alcançar os meus objetivos. E a sétima e última habilidade, que para mim é assim, eu deixei realmente o melhor pro final. Não temer ao silêncio. Sempre diga menos que o necessário. Essa, inclusive, é a lei 4 do livro 48 Leis do Poder que eu mostrei para vocês. E o Thomas Shelby executa isso com maestria, que é essa questão de você conseguir comunicar o que você precisa, mas de forma muito cautelosa e sempre calculada. Isso não quer dizer que você não é autêntico, muito pelo contrário, mas que você tem controle do que sai da tua boca. Então, ao invés de você simplesmente comunicar tudo que tá passando pela sua cabeça, todas as suas emoções, você consegue ter um filtro. E só você tem o domínio do que você vai revelar para o outro. Isso é extremamente sexy, misterioso e atraente, porque as pessoas ficam
malucas, obcecadas, querendo entender o que tá passando na sua cabeça. E enquanto a pessoa do outro lado tá desesperado, falando sem parar e querendo saber o que tá passando pela sua cabeça, você simplesmente não se sente pressionado em momento nenhum e não tem nenhum desconforto no silêncio. Então você consegue parar, respirar, respeitar o seu tempo, refletir no que você vai compartilhar com a pessoa ou vai responder para a pessoa, e aí sim você fala algo muito inteligente, intencional e que de verdade vai fazer sentido para a pessoa. Sabe, uma coisa que a minha terapeuta compartilhou comigo e que eu carrego no meu coração é sobre você respeitar o seu tempo de resposta. A gente é criado muito sob pressão e nas questões sociais também, para que você responda de imediato, que você tenha todas as respostas na ponta da língua. Muitas vezes as pessoas chegam para mim perguntando: o que eu falo se eu não sei a resposta? Se a pessoa me pergunta alguma coisa e eu não sei a resposta? Qual o seu medo de simplesmente ser honesto e falar: olha, essa questão eu ainda não apurei, eu ainda não tenho a resposta, mas eu posso pesquisar para você e assim que eu tiver uma boa resposta, eu te trago e eu trago meu posicionamento. Simples assim, nós não somos uma máquina, a gente não precisa ter todas as respostas na ponta da língua, você não precisa responder de imediato. E isso vale até para questões simples e sociais, numa conversa gostosa entre amigos ou entre uma pessoa que você está conhecendo no momento. A pessoa às vezes pode perguntar sobre um hobby, ela pode perguntar qual a sua paixão na vida, o que você pensa sobre tal coisa. E ao invés de você simplesmente abrir a boca e responder desesperadamente a primeira coisa que vem em mente, respira, pense um pouco, reflita e dê uma resposta cheia de paixão, cheia de entusiasmo, ao invés de falar simplesmente qualquer besteira. Deixa eu te contar um segredo. As pessoas morrem de medo do silêncio. Geralmente a grande maioria se sente desconfortável no silêncio e por isso que não para de falar, fala qualquer coisa, fala mais do que deve para preencher qualquer vazio. E quando você se demonstra confortável no silêncio, respeitando o seu ritmo, o ritmo das outras pessoas, uma calma, isso passa uma calma, um controle emocional, um poder, isso exala poder, magnetismo, mistério. No livro, inclusive, eles dão um exemplo muito legal, que é o rei Luís XIV. Eles falam que é o rei de poucas palavras, e eles explicam o quanto isso deixava ele extremamente poderoso, porque as pessoas vinham com situações difíceis ou perguntavam coisas para ele, e ele simplesmente não tinha nenhum medo de parar, pensar e responder diretamente de forma muito inteligente aquilo que ele pensou. Esse comportamento dele deixava as pessoas intrigadas, curiosas, porque estava todo mundo ali desesperado no emocional e ele mantinha calma e não tinha nenhum medo de enfrentar o silêncio, de pensar, de refletir, respeitar o ritmo dele e aí sim responder algo muito inteligente, algo estratégico. E é isso que acontece no dia a dia. Humanos são desesperados por explicações. Eles precisam saber, as pessoas precisam saber o que está por vir. E quando você simplesmente não demonstra nenhum desespero e não entra nesse ritmo ansioso e cheio de pressa por respostas, você demonstra muito respeito, muita autoridade e credibilidade. E é claro que quanto mais você fala, mais comum você aparenta ser. E além disso, maior a probabilidade de você dizer alguma merda. E é claro que existem exceções. Existem aquelas pessoas extremamente extrovertidas e que falam pra caramba, mas que elas têm um domínio da comunicação tão grande que elas continuam atraindo muita atenção e sendo muito poderosas, mesmo falando muito, né? Elas acabam indo por esse lado da simpatia, da extrema conversa e, enfim, cativam as pessoas por esse lado. Mas, por via das regras, no geral,
vamos falar aqui na média, porque isso são exceções, pessoas poderosas impressionam e intimidam por dizer menos. Então, se você é aquela pessoa matraca, um livro aberto que fala tudo ao tempo todo para qualquer pessoa, não faz a mínima questão de respirar, de respeitar o tempo, enfim, filtrar o que você quer falar, a probabilidade de você ser uma pessoa inconveniente, que corta os outros, que fala demais, que fala alguma merda, enfim, a probabilidade é muito maior de que você cometa esses erros. E para que fique claro, dizer menos não significa ser uma pessoa monossilábica. Pelo amor, não vai sentar numa mesa e simplesmente ficar respondendo. Sim. Não. Legal. Isso só vai fazer você ser a pessoa mais chata do rolê. Isso não transmite poder, autoridade, respeito nenhum, muito pelo contrário, vai transmitir arrogância, desinteresse. Você só vai passar de chata mesmo, as pessoas não vão ter saco para conversar com você. O ponto aqui é o contrário disso, é você ser uma pessoa extremamente cativante e interessante numa conversa, mas que você tenha consciência de que você não precisa se atropelar os outros e falar muito o tempo inteiro. Respira. Fale menos. Seja um pouquinho mais misterioso. Quando for falar, fale coisas interessantes, pensadas. O risco de você parecer uma pessoa boba falando menos é muito menor. Outra coisa que eu sempre gosto de falar é que quando a gente conversa e quando a gente traz assuntos mais complexos como comportamento humano, que é o meu caso aqui, eu sempre falo para vocês sobre comunicação, imagem, posicionamento, desenvolvimento pessoal, mentalidade, enfim, quando a gente fala de pessoas, a complexidade é muito maior. Então não existe ficar preso a um único caminho, seguir uma única regra à risca, não se prenda. Tudo que eu apresento aqui para você são ferramentas, são estudos, são habilidades para que você aprimore o seu próprio jeito de ser. Então não é para em nenhum momento você desfazer tudo que você é, você ignorar a sua personalidade para ser um robô, para fazer, mas a Letícia falou que eu tenho que ser assim, assim, assado, então eu tenho... Não! Tudo que eu falo aqui para você é para que você abasteça o seu tanque, desenvolva e evolua mais para ter ainda mais personalidade e autoconhecimento. É tendo esse domínio de pegar uma coisa daqui, outra de lá, isso aqui me serve, isso aqui não me serve, isso aqui faz parte de mim, isso aqui não faz parte de mim. É você ter essa consciência que você vai crescendo, amadurecendo e criando uma personalidade única, confiante e autêntica. Essas são algumas das ferramentas mais poderosas para você praticar e ter mais controle emocional, domínio da sua comunicação, ser uma pessoa muito mais magnética e interessante. Seja para persuadir alguém, vender o seu serviço ou se conectar com as pessoas ao seu redor, ter uma melhor vida social ou se destacar no trabalho, ou saber se posicionar, impor limites numa discussão, ter conhecimento e saber sair de momentos difíceis e ter essa confiança de que você consegue sim se comunicar, se posicionar e se defender. Não existe nada mais poderoso do que isso, para que você consiga ouvir com atenção e também ser ouvida e respeitada em todos os momentos. Isso com certeza vai te trazer uma base para melhorar os seus relacionamentos e todos os aspectos da sua vida. Eu espero que o Thomas Shelby tenha inspirado vocês aí, como ele me inspira demais, porque ele tem uma personalidade misteriosa e introvertida que é um ziriguidum, que exala poder. Eu sou extremamente apaixonada, então super indico a série pra vocês. E se vocês forem assistir, que vocês assistam com esse olhar de aprendizado para que vocês melhorem o posicionamento, a comunicação, os argumentos e a personalidade de vocês, que eu quero vocês cada vez mais fortes, blindados e bem posicionados, porque we are the fucking Peaky Blinders. Vejo vocês no próximo vídeo.